Gostaria que a igreja se colocasse em pé, em reverência à palavra do Senhor, e que abríssemos a palavra em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 12. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas sua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e não volta vazia. Que o Senhor possa me usar como instrumento nessa manhã, Senhor. Que somente o teu Espírito fale, Senhor, e que suma todo o meu eu, e que o Senhor cresça na minha vida nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja com esta palavra, Senhor, e que o teu povo possa, Senhor, reconhecer mais uma vez que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Abraão foi um dos patriarcas de Israel. E vocês podem estar até perguntando: Abraão, tão antigo, do Velho Testamento, né? O que ele pode servir de exemplo para nós hoje? Uma vez que há muito se diz que nós vivemos no tempo da graça, né? Como que Abraão, que foi do tempo da era mosaica, pode servir de exemplo ainda hoje para nós? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos desse texto em que a Bíblia se mostra mais atual do que nunca. Mesmo sendo um livro escrito há muito tempo, ela ainda é atual. E Abraão, sim, pode ser usado como exemplo para os cristãos de hoje. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é ouvir a Deus, que está ali no começo do versículo. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Deus chamou ele pelo nome. Ali você vê a intimidade que Abraão tinha com Deus. Hoje em dia, Deus fala conosco através da palavra, através de servos enviados para proclamar a palavra. Mas nesse tempo não. Nesse tempo Deus falava intimamente com os homens, assim como falou com Moisés. Deus tinha um tete a tete, né, como dizem, com os homens daquela época. A Bíblia ainda não havia sido escrita e Deus tinha essa intimidade. E Abraão, como se prova aqui, também tinha essa ligação com Deus.
porque Deus o chamou pelo nome, né? E como é bom ouvir Deus nos chamando pelo nome, né? Quando a gente está num momento de busca, num momento de oração, num momento de comunhão, Deus fala conosco. Mas temos que saber ouvir Deus, ouvir a voz dele. Isso daí requer uma comunhão, isso requer uma intimidade com Deus, assim como Abraão tinha essa intimidade. E como falou o pastor, essa intimidade só é buscada através da oração, através do estudo da palavra. Esse relacionamento com Deus só é requerido através disso, através desses momentos de comunhão com a palavra, esses momentos de oração, esses momentos de busca, que há muito tempo os irmãos têm perdido, né? Não só os irmãos da nossa igreja, mas a igreja como um todo tem perdido esse momento de busca, esse momento de comunhão com Deus. E muito pouco se ouve a Deus verdadeiramente. Os cristãos têm ouvido pastores, patriarcas, apóstolos e tantas outras pessoas que deturpam o evangelho da verdade. Pessoas que proclamam um evangelho falso. E nós temos esquecido de ouvir a Deus, de ouvir aqueles a quem Deus enviou verdadeiramente para pegar a sua palavra. Nós temos que ficar atentos, porque são muitos os enganadores que tem por aí, né? E quando a gente não ouve a Deus, quando a gente não tem essa intimidade com Deus, a gente acaba sendo enganado. E o que o diabo quer é isso mesmo, quer enganar os eleitos de Deus. Então nós temos que buscar essa intimidade, nós temos que buscar isso em oração, em estudo, em comunhão com os irmãos, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus falando conosco. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é a disposição após ouvir a palavra, a voz de Deus. Ali nesse mesmo versículo fala: e este respondeu, eis-me aqui. Muitos têm disponibilidade, mas não têm disposição para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Esses dias eu estava conversando com o Vidal, e o Vidal estava falando comigo: olha, eu não sei, eu não tenho desenvoltura para pregar, eu não tenho desenvoltura para proclamar a palavra, mas eu fico aqui na porta, eu vou lá no Rússio, amém, glória a Deus, ele tem disposição para fazer isso, ele tem disposição para fazer a obra de Deus, ele tem disposição para ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus tem para a vida dele. Se é esse o ministério dele, servir, amém, sirva. O nosso ministério, cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, cada um tem algo de Deus para a sua vida, mas a gente tem que ter disposição para ouvir a Deus. Nós temos que ter disposição para fazer a obra. Afinal de contas, estamos aqui para servir a Deus, estamos aqui para fazer a sua obra, assim como Neemias teve disposição para reconstruir os muros, mesmo ali com os inimigos rodeados, ele continuou firme, ele continuou no seu propósito. Então nós temos que ter essa disposição para realizar os propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Deus não quer que nós ficamos sentados no banco apenas olhando, apenas escutando a palavra. Deus requer um pouco mais de nós. Deus requer um passo a mais das nossas partes, porque o primeiro passo ele já deu, que foi nos salvar. Agora ele requer um pouco mais da gente, ele requer uma disponibilidade para fazer a sua obra, ele requer uma disposição total para realizar aquilo que ele tem nas nossas vidas. Porque se a gente não se dispor, se a gente não se abrir para fazer a obra,
Deus vai usar outro. Porém, no dia do juízo ele vai cobrar. Ele pode usar outra aqui, outra ali, mas quando chegar o dia, ele vai falar: o que você fez com o talento que eu te dei? E muitas pessoas estão enterrando o seu talento, muitas pessoas estão enterrando aquilo que Deus tem proposto nas suas vidas. Então nós temos que ter essa disposição em ouvir a voz de Deus e principalmente fazer a tua obra. Disposição como Moisés teve quando foi salvar o povo do Egito. Ele se propôs a salvar o povo. Ele esteve ali na brecha, ele esteve ali dando sua cara a bater, né? Para salvar o povo do Egito. E hoje nós, evangélicos, estamos mais nos escondendo, né? Dentro das grandes igrejas, dentro dos grandes aglomerados de pessoas, estamos nos escondendo para não fazer a obra, para não fazer aquilo ao qual Deus nos chamou. Somos apenas mais um sentado no banco, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente faça a obra, Deus quer que a gente realmente esteja disposto a servi-lo. Amém? Terceiro ponto, a obediência. Ali no versículo 2 e 3, diz assim: Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Isaque era o filho da promessa, o filho da velhice de Abraão, né? O filho que Deus tinha prometido ali a ele há muito tempo, e seria um homem ao qual Deus faria a descendência de Israel. Agora você imagine Abraão com seu único filho, aquele filho a quem ele amava, quando Deus pede para ele: vai e sacrifica esse filho. Imagina a dor no coração desse homem, né? A dor no coração desse homem que esperou tanto para receber essa promessa, e quando recebeu, Deus fala: vai lá e sacrifica. A gente pensa isso, mas Abraão não. Ele imediatamente obedeceu a Deus e fez o que Deus lhe pediu. Nem ao menos hesitou. E a obediência à palavra, a obediência à voz de Deus é um dos pontos importantes no Evangelho. Mas a obediência requer submissão, a obediência requer que nós nos deixemos levar por Deus. A obediência quer dizer nós somos submissos a Deus. Deus comanda a nossa vida, Deus comanda o nosso caminhar. E como seres humanos é difícil você obedecer, né? É difícil você se submeter a alguma coisa ou a alguém. Mas Deus requer obediência. Deus requer que nós obedeçamos sem hesitar, que nós cumpramos aquilo que Ele nos pede. Sejamos submissos a Deus, obedeçamos a Tua palavra. Assim como Jesus obedeceu até a morte. Jesus obedeceu até chegar à cruz a Deus. Mesmo sendo filho de Deus, ele não hesitou. Mesmo morrendo por nós, ainda pecadores, ele não hesitou em momento algum em obedecer a Deus. Se Jesus obedeceu, por que nós não podemos fazê-lo também, né? Por que nós também não podemos obedecer a Deus?
Abraão obedeceu tanto ao ponto de sacrificar o próprio filho, ou pelo menos levar até o local do holocausto. E obediência é isso, requer sacrifício. E muitas vezes a gente não está disposto a sacrificar para obedecer. Muitas vezes a gente não está disposto a fazer esse sacrifício de tempo, de vir à casa do Senhor, esse sacrifício de deixar a nossa família, os nossos entes, para subir à casa do Senhor, para ouvir a palavra dEle. Deus não quer que sacrificamos algo que nós não poderíamos. Deus quer apenas tempo. Deus quer uma intimidade. Deus quer que a gente sacrifique as coisas que nós mais gostamos para estar na presença dEle. É pedir muito? Talvez para alguns sim, né? Mas que nós possamos ter essa obediência, fazer esse sacrifício para estar na presença de Deus. Porque senão nós nada faríamos. Hoje em dia, como o pastor pregou aquela vez, é o evangelho do nada a ver, né? Eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso, que não tem nada a ver, mas tem. No dia do juízo, Deus vai cobrar essa desobediência, Deus vai cobrar tudo aquilo que nós não fizemos quando Ele nos chamou. Então, sejamos obedientes, como a palavra fala, antes éramos filhos da desobediência. E eu creio que hoje nós não somos mais. Eu creio que hoje nós podemos sim obedecer a Deus, podemos sim sacrificar o nosso tempo, sacrificar um pouco daquilo que nós gostamos para estar na presença do Senhor, para buscar a Tua face e fazer com que Ele seja realmente o dono das nossas vidas. Quarto ponto. A fé e a convicção de Abraão, ali no versículo 5, fala assim: disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Que convicção que ele teve, né? Voltaremos. Ele sabia, ele tinha fé, tinha certeza que Deus ia fazer com que eles voltassem. Ele sabia que Deus havia prometido um filho para ele e iria cumprir a promessa da sua descendência. Então ele teve a fé, ele teve a convicção de que ele iria voltar com seu filho. E isso está faltando nos tempos de hoje, essa fé, essa convicção de que Deus pode fazer, de que Deus vai agir, de que Deus realmente pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Nós temos que ter essa fé, essa convicção no nosso coração. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E onde está o nosso manual da fé? Está aqui, a palavra. Aquele tempo, a fé de Abraão era apenas por ouvir a voz de Deus. Apenas? Não, era muito ouvir a voz de Deus naquele tempo. Porque a palavra fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. E Deus escolheu Abraão, assim como Deus escolhe cada um de nós hoje que está aqui, para fazer a tua obra, para obedecer. E a nossa fé tem que partir daqui, da palavra do Senhor. A nossa regra de fé está aqui, tudo escrito pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nos faz ter uma convicção de que Deus é verdadeiramente o Salvador das nossas vidas. Nós temos que ter essa fé de que Deus pode, de que Deus irá fazer muito mais nas nossas vidas. Mas antes disso, temos que ouvi-lo, temos que nos dispor, obedecê-lo, para que assim a nossa fé cresça, para que assim a nossa fé seja realmente uma fé avassaladora e que mude o nosso comportamento, que mude a nossa maneira de viver. Fé
assim como Davi teve quando derrotou Golias. Ele falou para Golias: você vem contra mim com espadas e escudos, e eu vou contra você em menção do Senhor. Que fé é essa, hein? Ele sabia já que ele ia derrotar Golias, ele já sabia que a vitória era certa na vida dele. Nós temos que ter essa convicção também, porque a palavra fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando a nossa fé, quando a nossa convicção está no autor e consumador da nossa fé, ninguém nos segura, irmão. A vitória é certa. Mas nós temos que crer, nós temos que ter essa convicção de que realmente nós podemos tudo naquele que nos salvou, que é Jesus Cristo, o Senhor. Elias, o Adilson pregou numa quarta-feira aí sobre Elias, quando Elias viu o exército celestial em volta dele. Que fé é essa, né? Nós vemos os problemas, nós vemos aquilo que está ao nosso redor, as situações, mas nós temos que ver que Deus está nos protegendo, que Jesus Cristo está do nosso lado, e contra Ele ninguém pode. Então vamos ter uma fé que nós possamos ver a Jesus do nosso lado, caminhando conosco, uma convicção da nossa vitória em Cristo Jesus, para que nós possamos, como diz o pastor, sobreviver, né? Esses tempos difíceis ao qual nós estamos passando hoje, em tempos de apostasia, tempos em que a fé é cada vez menor e que o povo cada vez se desvia mais dos caminhos do Senhor. E tudo isso só vai mudar através da nossa igreja, através do povo que Deus escolheu. Você é escolhido, meu irmão? Então vamos fazer a diferença nesse mundo que está aí fora. A fé que Josué e Caleb tiveram quando entraram na terra prometida, quando muitos falaram, não dá, não tem jeito, Josué e Caleb falaram, sim, vai dar, vamos conquistar. Essa certeza, essa convicção nós temos que ter para que assim Deus possa cumprir o chamado dele para as nossas vidas. Amém? Quinto ponto, Deus, Ele é um Deus de provisão. Jeová Jiré, o Deus da provisão. No versículo 8, fala assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Deus proverá, irmão. Creia nisso. Hoje, o que se fala é o evangelho da prosperidade, né? Deus pode prover um carro novo, uma casa nova. Deus pode prover uma conta bancária gorda, né? Mas não. Deus vai prover aquilo que necessitamos. Não precisamos nada além daquilo que Deus nos dá. O resto é mero conforto, como eu posso falar? São meras coisas que o mundo nos dá. Mas nós temos que buscar aquilo que Deus nos oferece, que é a salvação, que é a redenção. E Deus nos ofereceu, Deus nos proveu uma coisa ainda maior. Deus nos proveu Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Quer uma provisão melhor que essa? Maior que essa? Não existe. Não existe. Deus é muito bom com a gente. Mesmo não merecendo, Deus ainda proveu um sacrifício perfeito para que nós pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo a sua palavra, louvando o seu nome. Então não pense que Deus vai te dar riquezas, que Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova.
Isso daí você tem que trabalhar para conseguir, né? Ou se não, falar com a Dilson ali que ele arruma para vocês. Mas Deus vai prover aquilo que nós necessitamos. Você necessita de uma libertação? Deus vai prover. Você necessita de uma cura? Deus vai prover. Você necessita de estar mais na presença do Senhor? Então busque. Aí sim Deus proverá. Amém? Então que Deus vai continuar provendo no meio da sua igreja, isso eu creio. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então essa porta ali ninguém vai fechar. Porque Deus vai prover nessa igreja o curso de vitória ao qual Ele tem prometido. E eu creio que nós, como servos do Senhor, podemos ajudar nessa empreitada, né? Para que Deus continue nos alimentando, para que Deus continue trazendo ao seu povo palavras de vida eterna. Então Deus é um Deus de provisão, é um Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Sexto ponto, a determinação de Abraão. Versículo 9 fala assim: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Ele estava determinado mesmo a cumprir o que Deus lhe pediu. Ele estava determinado a fazer e obedecer o que Deus tinha pedido para ele. E às vezes nós temos até disposição, nós temos até vontade de fazer aquilo que Deus nos pede, porém nós não temos determinação. Quando surge algum problema, paramos. Quando acontece alguma coisa, deixamos de lado. E isso daí Deus não quer. Deus quer que a gente comece a fazer a obra e termine aquilo que nós começamos, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para aquilo que nos rodeia. Nós temos que ter a determinação de fazer a obra do Senhor. Determinação, como eu falei para vocês, igual a de Jesus, né? Determinação. Ali no Getsemane ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então ele tinha determinação que ele iria fazer realmente aquilo que Deus tinha pedido, aquilo que Deus tinha ordenado sobre a vida dele. Nós temos que ter essa determinação nas nossas vidas. Se a nossa função é pregar a palavra, vamos pregar a palavra até o fim. Se a nossa função é trazer o evangelho às pessoas que estão no mundo, vamos fazer isso até o fim. Sem parar, sem pestanejar, sem titubear por um momento sequer. Por quê? Porque Deus está conosco. E se Ele nos chamou, Ele nos vai conduzir. Então nós temos que ter essa determinação e fazer o que Deus ordenou sem hesitar em momento algum. Amém? Sétimo ponto, estamos chegando na metade já. Temer a Deus. Versículo 12. Então disse o anjo: não estenda suas mãos sobre o rapaz e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Temor de Deus é uma coisa que está faltando muito hoje no tempo dos evangélicos, né? No tempo atual, esse temor não se tem mais. Esse respeito por Deus não há mais no meio da igreja.
Estamos vivendo em tempos em que o temor foi abandonado, em que esse respeito por Deus foi abandonado por muitos. E assim como Abraão, nós temos que ter temor no Senhor. Nós temos que procurar fazer aquilo que apraz ao Senhor. Nós temos que procurar fazer a vontade dEle com todo respeito, com todo temor, com toda moderação. Não importa o que tenha que acontecer nas nossas vidas, nós temos que temer sempre ao Senhor. Tribulações vão vir, circunstâncias vão vir, mas o nosso temor deve permanecer firme no Senhor. Esse temor tem que ser uma coisa que a gente não troque por nada. Esse temor, esse respeito, nós temos que ter, porque senão seremos mais uma vez chamados de filhos da desobediência. E eu creio que ninguém quer isso para a sua vida, né? Então nós temos que buscar esse temor no Senhor, buscar esse respeito do Senhor, né? Porque senão nada poderíamos fazer. Então, Abraão, mesmo sendo um dos patriarcas de Israel, ele continua sendo, sim, um exemplo hoje para nós. Um exemplo cristão de hoje em dia. Hoje em dia, onde se vive o evangelho do determinismo, né? Eu determino a cura, eu determino a vitória, eu determino isso, eu determino aquilo, como se nós pudéssemos impor alguma coisa a Deus. Quem somos nós para impor alguma coisa a Deus, né? Quem somos nós para determinar alguma coisa a Deus? Sendo que é Ele que nos dá a vitória, é Ele que tem misericórdia das nossas vidas, é Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos entregou o Seu Filho. Como que nós podemos determinar alguma coisa a Deus? Paulo fala: eu sou o maior dos pecadores. E como que nós, sendo pecadores, podemos determinar alguma coisa para Deus? Como que nós podemos impor alguma coisa a Deus? Nós temos sim é que pedir a sua misericórdia, pedir para que Deus tenha compaixão das nossas vidas. Somos filhos de Deus? Sim. Nem por isso iremos impor alguma coisa para Ele. Como eu falei, Deus vai nos dar aquilo que nós necessitamos. E pela sua misericórdia e pela nossa oração, Deus pode realizar aquilo que nós pedimos, não aquilo que nós determinamos. Não somos ninguém para determinar nada a Deus. Somos pó. A palavra fala que nós somos pó. Então nós temos que, em oração, em busca, pedir a Deus e que a sua graça e o seu favor esteja sobre as nossas vidas, para que assim nós possamos alcançar aquilo que nós almejamos. Então, a conclusão que nós temos disso, de Abraão, do seu exemplo para a nossa fé, está ali no versículo 15, versículo 16, que diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Então, se nós cumprirmos à risca aquilo que Abraão nos ensina, nós seremos ricamente abençoados. Abençoados não
financeiramente, mas abençoados espiritualmente. Porque o que nos guarda, Deus, o que nos guarda é a vitória, é a vida eterna. É isso que nós buscamos. Então Deus não vai nos abençoar com bens materiais, mas Ele vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. E que assim seja nas nossas vidas, essa busca, essa intensa vontade de ouvir a voz de Deus, de se dispor a fazer a tua obra, de obedecer a Deus, que a nossa fé seja aumentada, porque Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus que salva. E hoje nós, como cristãos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, temos que fazer com que Cristo seja realmente visto nas nossas vidas. E Cristo fez tudo isso que Abraão fez. Cristo ouviu a voz do Pai, Cristo se dispôs a morrer por nós, Cristo obedeceu até a morte de cruz. Ele teve a fé que ele voltaria para o Pai, Deus proveu sobre a vida dele, e ele teve determinação e temor no Senhor para cumprir a vontade do Pai. Então, que nós estejamos também essa convicção, essa determinação de que Deus irá fazer muito no meio do seu povo. E nós, como escolhidos do Senhor, como servos do Senhor, seremos ricamente abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Obrigado pela tua palavra, Deus. Ela nos enriquece sempre, ela nos ensina sempre, e ela nos põe no caminho sempre. Nós nunca seremos enganados, a tua palavra não é enganadora. Ela é a verdade, ela é a vida, ela é a paz que nós necessitamos para os nossos corações. Dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana de provisão, ó Deus, e glorifica o teu nome em cada lar aqui representado, em cada vida aqui representada diante do teu altar. Nós confiamos em ti, tu és o nosso Deus, e sabemos que estarás conosco até o fim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na tua força, em nome de Jesus.